Pois é, minha gente, estou aqui com Cibele Amado, Nel Araújo, Bárbara Carini e Natureza França, né, que vão estar conversando um pouquinho aqui com a gente sobre esses projetos, né? Em primeiro lugar, onde é que nasce a vocação da educação, né? Nel, você tem um projeto aí interessantíssimo ligado à questão artística, né? Que você praticamente reinventou o Teatro Jorge Amado, porque eu sou um eterno defensor de que os espaços não devem ser simplesmente espaços exibidores, né? Que você simplesmente coloca uma pauta e você vai apresentando o que pretende. Eu gosto de espaços que têm uma proposta, além da exibição de espetáculos e shows, né? Que ele consegue criar. E você, como é que surgiu essa ideia do Teatro Jorge Amado, né? Como é que você se percebeu ligado à educação? É educação. Foi muito interessante, né? Eu acho que o pressuposto de tudo foi. Eu sempre digo assim, para mim é uma experiência que quando eu precisei sair um pouco fora um pouco da caixa, né? Ah, Como disse minha avó, a gente precisa se distanciar um pouco da cena para a gente ter uma percepção muito mais ampla. E a vontade de dar um pouco aquilo à minha população, principalmente os jovens negros, do, das oportunidades que eu tive, né? O quanto isso é muito importante a gente como negro hoje alcançar os espaços que a gente está alcançando e a gente também dar o retorno à nossa comunidade, né? E a primeira coisa que me trouxe na minha cabeça foi o que transformou minha vida foi a cultura, foi a arte. ah. Então, o primeiro pressuposto que eu pensei foi dar isso novamente a essa população. Quando eu pensei, disse assim, Salvador precisa de uma escola artística. A gente não tem uma escola artística, mas dizer assim, quero estudar, quero me formar em arte e cultura, a gente não tem. Tá. Então, ali dentro, eu peguei o Teatro Jorge Amado e transformei em uma escola, não apenas uma escola artística, como a gente já vê pelo resto do país, mas uma escola que desse o destaque à cultura afro-brasileira, né? Que fosse pensado diretamente ao público negro, né? E isso aí que tá o grande diferencial do teatro hoje, de ser uma escola, mas não uma escola extremamente eurocêntrica. Mas podemos dizer hoje em Salvador a gente tem uma escola que estuda a cultura afro-indígena brasileira, né? E o que eu trago muito na minha fala hoje, precisamos, concordo com você, Guerreiro, de ressignificar os espaços artísticos, né? Que eu acho que o espaço artístico hoje, né, colocou uma programação ponto final, né? A gente também tem um comprometimento também de formar. Falamos tanto que está faltando público, que hoje está cada dia mais diminuindo o público nos espaços da cultura, mas também o que a gente faz também para manter Tá isso? interessando? O- Também tem isso, né? Tá Exatamente. havendo um casamento com as pessoas estão curiosas de ver aquilo ou não, ou Exatamente. tão, não estão se relacionando com a cidade. Quer dizer, tem é o seu defensor eterno daquela teoria de que sem educação não tem desenvolvimento em nada. Entendeu? O ponto, princípio básico. Enquanto isso não for respeitado como tal, o Brasil vai continuar, Sim. né, patinando para frente e para trás. Porque enquanto isso não for resolvido, né, a gente teve uma grande evolução com a construção de várias universidades públicas no país, mas a gente não resolveu o problema do ensino básico. Continuou um pepino sério, né? Eu acho que esse é um desafio que a gente vai ter que lutar, continuar lutando. Bárbara, vários alunos, alunas, mães aqui. Ela é maravilhosa, o trabalho dela mudou tudo. Fã-clube aqui a todo Nossa vapor. Senhora. Isso é excelente, né? Porque mostra, né, Obrigada, que você galera. tem uma relação excelente aí, o pessoal gosta muito do seu trabalho. Muito Né? obrigada. Só para a gente provocar um pouco, né, eu queria lançar uma pergunta assim, sobre dois pontos. Escola sem partido, que vira e mexe esse assunto até esfriou um pouco, né, mas vira e mexe começa essa conversa de novo. Né? O que é isso? Assim, eu queria saber de vocês assim, né, de uma forma bem didática, né? Onde é que tá? Onde é que mora isso? Existe escola sem partido? O que é escola sem partido? Né? Que negócio é esse? Ou seja, como é isso? Né? Quem pode responder isso para mim assim? Como é que vê essa discussão que vira e mexe, volta à baila e volta com força, o que é pior, né? Vamos lá, quem vai? Eu percebo bem uma estratégia justamente de perspectiva de partido, né? Quando você traz a escola sem partido. Tá. O que é que se dialoga dentro da escola e quem dialoga, né? O educador ele tem lugar de fala, né? E cada vez mais os educadores negros e negras estão dentro da escola, né? E não ser possível dialogar sobre a partir dessas perspectivas é você não permitir que a criança da periferia, da educação pública, do ensino básico, tenha acesso às suas histórias. Tá. Eu acho que é bem partidária essa história de escola sem partido. Na verdade é uma grande contradição, você concorda, Nel? É impossível, né? Aí eu acho que quando eu me coloco como educador, como você fala, no meu lugar de fala, né? Além de tudo, acho que quando eu crio, hoje, referente ao teatro escola, é impossível eu não colocar dentro da escola as visões do que eu acredito, né? No processo de educação. Então, eu educar
né, 200 jovens que hoje tem dentro da escola e não trazer um ponto de vista aonde, acima de tudo, eu tenho uma visão muito humanística dentro da escola, né? Como eu vou falar sobre relações, sobre direitos iguais, se eu não vou tocar, né, nas questões partidárias, né? É muito difícil. Claro, essa questão partidária, eu sempre falo, não é partidário pelos seus slogans, mas partidário pelo que lado você deve estar, né? E quando eu tenho minha visão de ser uma escola extremamente humanística, a gente tem que estar pelo lado, me desculpe, né, da minoria de que mais sofre, né? Então a gente termina pesando muito, guerreiro, sobre essa... Que vão para a maioria, né? Porque E- não Que chamou é a de maioria. minoria. É a maioria, é a minoria, A gente, exatamente, a essa maioria. minoria já voou É, muito já tempo. voou. Eu Na acho que verdade, exatamente, é. eu acho que teve uma vez um professor de história que falou assim, esse conceito de minoria foi construído de uma forma errada no Brasil, né? Na verdade, não é a minoria, é a maioria, né? É verdade, é a maioria. Então, assim, impossível eu estar dentro da minha escola e não trazer determinadas problemáticas sociais, E principalmente deixar em aberto, né? deixar em aberto, As jamais. pessoas, você tem que aprender, olha, gente, tem isso, isso e isso, entendeu? Mas, Vamos por pensar, exemplo, vamos debater. lá na escola mesmo, a gente é uma escola que, por exemplo, eu fico muito feliz do Teatro Escola estar ganhando uma repercussão, até principalmente fora da Bahia, pela grade curricular que se tem, por exemplo, meninos de 15 a 16 anos estudam ciências, a gente tem uma disciplina de ciências políticas. Ciências políticas hoje, guerreiro, você nem vê mais em universidade tendo como disciplina uma matéria como essa, né? A gente tem uma disciplina que os meninos, que é atrelado com ciências políticas, os meninos têm aulas de relações étnicas raciais. Então, assim, são vertentes que a gente tem, né? E trazer a questão da política, não é política como tem alunos, professor, e descobri que política não é que está em Brasília, é o que está todo dia aqui e o que eu estou fazendo, sabe? A gente começa a desconstruir essa figura do que é política, né? Recentemente eu dei um livro para um amigo meu, Sim. debatendo a questão política, porque ele me dizia tanto que tinha que acabar com tudo, Congresso, com tudo. Eu disse, vai ler isso aqui, depois a gente conversa. Eu não vou mais debater enquanto você não lê isso. Não, aí às vezes tem que ser didático, né? Olha, lê isso aqui. verdade. Eu tenho algumas bibliografias que eu deixo na mão, assim, olha, lê isso aqui, presente. Depois a gente volta a conversar, porque senão fica uma discussão no vazio, você não pega o básico, essa distorção que o nome da política tem hoje, né? Que você acaba discutindo uma coisa que, né, a base dela não está sendo debatida. Tem uma questão aqui interessante de um ouvinte, né? Pergunto, o que pode ser feito para atrair o aluno para a sala de aula nesses tempos de internet, rede social, né? Essa coisa, a fake news, essa loucura de informação? Diga, Cibele. Eu só voltando assim um pouquinho da questão da escola Sem ser partido. partido, né? Nós sabemos que obviamente uma base epistemológica, né? E Sim. que essa base é uma base ainda mantida pelas relações do opressor, do oprimido, etc. Não esquecendo que políticas são relações e, portanto, impedir a possibilidade de se discutir relações é impedir o Estado de Direito e as condições democráticas, etc. Dos estudantes, nós costumamos dizer muito, e o Yuri Rubin, que é agora o nosso diretor de inovação e tecnologia do Instituto Anísio Teixeira, que a tecnologia ela precisa estar a serviço da aprendizagem, não o inverso, né? Porque eu acho que nós, seja na família ou até às vezes no espaço da escola, a gente inverte um pouco essa lógica. Então a tecnologia precisa estar a serviço da aprendizagem. E é muito contemporâneo, atual e muito importante que nesse momento no currículo, na escola, se construa os caminhos para que a inovação e a tecnologia possam contribuir com o segmento da aprendizagem. Hoje nós já falamos muito de uma escola que durante muito tempo tudo estava numa lousa, talvez, ou num quadro branco, ou verde, ou preto, como a gente já teve na história. Então estava tudo muito horizontalizado e aquela era um espaço vazio que ia sendo preenchido. Agora é o contrário, a tela é muito cheia, né? Porque se você entra nas telas, você está acessando o mundo, a informação, a comunicação. Então é uma mudança muito grande isso, do ponto de vista da cultura da sala de aula, de pensar a escola, os espaços, assim. Somos muito aderentes, sim, os meninos têm que ter acesso às internets, à comunicação, à discussão, à pesquisa, uma série de possibilidades, vai desde uma cultura maker, a construção de blogs, aos espaços de residência. Eu costumo brincar, viu, Guerreiro, que os jovens hoje estão na quinta dimensão, que a gente precisa entender isso. Porque, de fato, não é que eles se distraem, não é isso, né? Nós estamos numa juventude... A nossa velocidade que está anacrônica. É Os verdade. velhos estão tudo lento. Quem tem filhos, e, obviamente, é professor, eles sabem muito bem disso. Não é verdade que se eles estiverem ali no WhatsApp ou na internet, que eles não estão atentos. Eles estão numa outra construção dessa atenção, né?
e desses espaços e do entendimento de tudo isso, né? Então, também tem um desafio nosso, e aí é um desafio mesmo da educação, e aí também é um desafio para as universidades e para todos nós. Nós sabemos e construímos muito, teoricamente, conhecimentos de como as crianças aprendem, mas nós não construímos muito conhecimento como aprendem os jovens. Como aprendem os jovens? Como pensam os jovens? Eu acho que esse é o nosso maior desafio, esse desafio de observar. Nós temos aqui na Universidade Federal Observatório, também no Recôncavo da Bahia, temos alguns espaços aqui na Bahia, mas esse é um assunto muito precioso. Nós, professores e toda a rede do Bahia e todos nós que somos educadores, precisamos nos dedicar aos estudos de como aprendem os jovens. E aí vamos poder ajudá-los mais. Sem Nessa dúvida. Nelson está perspectiva. exatamente nessa faixa, Eu né? tô nessa faixa mesmo, né? Exato. E hoje eu tô muito assim. Eu olhei ao- pra ele, E pra mim, cada dia mais eu quero muito me aprofundar muito nessa questão. Por quê, né? Eu acho que o teatro escola hoje, em termos, não deixa de ser no âmbito educacional, a escola, né? Que tem como pressuposto a arte e a cultura dentro do processo educacional do jovem. A gente traz, a gente estuda determinado mecanismo que a gente sabe que hoje, né? O jovem está inserido. Né? É a primeira coisa que a gente tem a percepção do que é o jovem hoje. Não é mais no meu tempo. A primeira coisa que a gente tem pedagógica dentro da escola é a escola não trabalha com nota. Né? A gente transgrediu essa questão de ser uma escola que está valendo com 10, 5. Então, quem diz que nota quer dizer que vai dar um resultado que o aluno vai ser excelente. A gente tem a primeira coisa dentro da parte pedagógica do teatro escola é desenvolver a habilidade dos alunos. Né? Por exemplo, a gente tem aqui um aluno aqui que ali está aqui filmando a gente, ele faz parte do setor de comunicação da escola. Né? Ele está construindo um documentário para contar os 2 anos da escola. Então, assim, a gente tem uma disciplina chamada comunicação contemporânea, onde o aluno está estudando toda a parte da tecnologia, da parte da comunicação, né? Os meninos trabalham com redes sociais. O que é que redes sociais não pode fazer parte da grade educacional de uma escola? Né? Então, assim, o que eu digo, o nosso presidente falou uma questão que o aluno não pode entender de matemática, né? Tem de entender sobre o cosmos, né? Sobre o universo em geral. Eu sempre digo assim, né? Como é que um jovem que vai estar dentro da escola, ele vai entender sobre o cosmos se a parte principal que está ao redor dele, ele não tem conhecimento algum? Por exemplo, eu estava hoje, a semana, fazendo uma reunião pedagógica, a gente está dentro da escola, a verdadeira sala invertida, né? A gente sai muito da sala de aula. Por exemplo, a gente desenvolveu uma matéria chamada Espaços Culturais. Aí vocês vão visitar. Oi? Vão visitar, Vão circulam. visitar. Cada semana a aula não é dentro da escola, é dentro desse espaço de arte, entende? Porque a gente entende que assim a gente desenvolve algo que a gente está discutindo, que a gente se trouxe no início, né? É desenvolver o pertencimento dele com sua E tem cultura. uma coisa que é fundamental, descobrir a vocação. Isso é uma coisa que eu digo sempre, né? Muito. É incrível. E lembrar que às vezes tem pessoas que têm mais de uma. Que isso é o mais interessante, né? Que às vezes você fica, não, hoje você só pode ser isso. Não, às vezes você pode na vida. Minha vida só, eu digo sempre que eu sou um exemplo claro. Eu fui inventando coisas no decorrer da trajetória. Eu nunca imaginei que ia subir no palco. Fui subir no palco com quase 60 anos. Quando eu olhava, eu fazia, que maluco, aqui em cima, que demência. Para estrear, foi uma novela, terapia, o Agora, diabo. Aí depois eu falei, meu Deus, o que é que eu tô fazendo aqui? Mas agora, guerreiro, eu acho que também tem um papel Mas muito é legal você ir importante se descobrindo, né? Você, olha, posso fazer isso, posso nesse fazer aquilo. processo que eu falo muito com os professores na escola, qual é o papel hoje do professor, né? Hoje a gente também tem de ver, os professores precisam também entender que hoje ele não está mais naquele lugar do centralizador do conhecimento. Porque quando você está falando A para o aluno, ele já sabe o B, C, D, E, porque está acontecendo na tela da mão. Claro. Entende? Eu sempre digo que os professores precisam se colocar hoje como mediadores do conhecimento. Né? Então, assim, isso é difícil para um professor? Pode até ser. Mas hoje, quando você chega, você tem que pegar esse conhecimento que o aluno chega dentro da escola e transformar junto com o conhecimento desse professor, entende? Integrar. Né? Eu acho que hoje precisa a gente começar muito a falar sobre esse posicionamento do professor dentro da sala de aula hoje. Não é mais uma tela vazia. Exatamente. Olha, tem uma curiosidade já entrando aí num outro tema, Bárbara. Como é que você lida hoje com essa realidade da violência? Né? Porque hoje a gente está vivendo um tecido social esgaçado, né? A questão dos traficantes, a questão das milícias, ou seja, a gente tem hoje um grande rival dentro do processo educacional, que é o elemento da violência, né? Professores sendo agredidos em sala de aula, escolas quebradas ao meio, escolas dominadas pelo tráfico, ou seja, tendo que pedir licença traficante para dar aula, traficante entrando dentro de escola para ver o que está acontecendo. Né? Como é que você lida com isso lá? Traficante que, a rigor, não é que sustenta o tráfico de drogas no Brasil. Tá. Né? E aí a gente entra num outro fator da guerra às drogas, que dialoga diretamente com o genocídio negro no nosso país. A escola, mesmo
com esses atravessamentos da violência, né, com domínio, inclusive, de algumas escolas sob domínio de facção, ela ainda é um espaço de conforto para o jovem negro, para a jovem negra no Brasil. Recentemente estava dando uma palestra numa escola estadual, num curso noturno, e o jovem ele comentou o seguinte, que na escola ele se sente bem porque é onde ele não leva baculejo. Ele sente que a escola ainda preserva para ele um certo grau de dignidade, Tá. que na vida lá fora ele não encontra, né? Então, eu penso, né, que é uma questão que a gente precisa colocar em pauta constantemente na formação, na educação, na questão curricular. A discussão acerca da violência, porque isso é uma discussão política. Isso não é partidário. Discutir vidas, discutir a existência humana, discutir a potencialidade do existir, do sobreviver. E aí não é só para a juventude negra, não. A gente está falando de um país, o 5º país que mais mata mulheres no mundo. A gente está falando do país que mais mata pessoas trans no mundo. É de discutir essas existências que a gente precisa pautar. E pensar realmente quem lucra com o tráfico. Isso tem que entrar na escola, a gente precisa discutir essas questões na escola. Apesar de ser um assunto delicadíssimo, né? Inclusive que envolve muito. segurança, Exatamente. né? Porque, na verdade, recentemente, a última vez que eu trabalhei, assim, que eu fui dar uma oficina de teatro antes de entrar na prefeitura, foi em 2012. E eu lembro que eu fui dar uma oficina de teatro em Camaçari, os únicos 2 temas que apareciam entre os alunos era ou tem um cadáver na minha porta ou Jesus salvará. Ou seja, eu me assustei. E hoje, o pessoal que está trabalhando no Boca de Brás, os professores me dizem assim, Guerreiro, é difícil porque a palheta de assuntos se reduziu muito. Sim. Então, a gente vai ter que mexer com esse tema de qualquer maneira. Porque passa a ser o dia a dia das comunidades, né? Principalmente das comunidades mais carentes, essa relação direta com religião e com tráfico, sem estabelecer nenhum contato entre as duas, né? Mas como é que a gente lida com isso hoje, né? Como é que a gente vai fazer com neopentecostal de um lado, traficante do outro, entendeu? Violência. Então, como é que é isso dentro de uma escola hoje? Como é que você trabalha com isso, né? Para conseguir equilibrar as coisas? Quem pode falar um pouco sobre isso? Diga, Nel. Olha, resumindo assim, né? Eu acho que a palavra certa da escola, o que as religiões evangélicas fazem, né? De doutrinar, é a escola se tornar um espaço acolhedor. Lembrar que não só as evangélicas, Não, né? não só as evangélicas. Várias não, religiões doutrinam aí outra adoidado. doutrina, exatamente. Ser um espaço extremamente acolhedor. Porque, às vezes, muitas vezes... Quantos jovens vocês têm? Tem 200 jovens. Meu Deus do céu, o jovem que entra, quebra tudo, né? Destrói tudo. Eu já tenho uma experiência totalmente diferente. Porque até o espaço que lá na Rua São Paulo eu terminei ressignificando, foi um espaço extremamente aberto, totalmente, sabe? Porque a escola hoje, desculpe, de um bairro, parece mais um presídio. Sabe? Desculpa. Arquitetura, né? Arquitetura. Parece que tá colocando ali dentro bichos, né? Por exemplo, tem gente... O mesmo aluno que eu tenho dentro do Teatro Escola estão na escola, nas suas comunidades. Mas eles falam da diferença, né? Primeiro já coloca das pessoas que estão ali, como você coloca, a questão da relação humana, né? E a escola hoje tem sim um papel que eu discuto muito dentro da escola também. É o papel da gente escutar esses jovens. Porque assim, gente, se os 2 estados que são principais na vida de formação de um adolescente, né, de um sujeito, tá extremamente acabada, né? Que é a família hoje, desculpe, tá acabada. É um assunto também que a gente precisa pautar sobre a questão o que é a família e o Estado. Se esses 2 lugares está acabado, né, não tá praticamente inexistente, aonde é que esse aluno vai se encontrar e vai colocar essas emoções, essas falas, aonde? A escola. Eu gosto muito desse discurso seu da escola acolhedora. Sim. Eu acho que você usou um termo muito bonito, né? Que é aquele aluno, entendeu? Se sentir ali no espaço e que ele pode ser ouvido, né? E que ele pode, na verdade, se expressar. Eu acho isso uma coisa muito importante, né? O que é que vocês têm a falar sobre isso? Eu gosto